tempo para pergunta? Tem tempo para pergunta? Tem tempo para pergunta? Eu tenho tempo para pergunta? Tem Tempo para Pergunta, o podcast oficial do TDC. Olá, estamos de volta com mais um Tem Tempo para Pergunta, o podcast oficial do TDC, gravando mais uma temporada direto aqui de Brasília. E quem acompanha o podcast sabe que nós trazemos aqui sempre os assuntos que vão impactar a sua vida, a sua carreira, o seu time de tecnologia. E hoje nós vamos falar um pouco mais sobre legislação, sobre a nossa lei de proteção de dados. E para bater um papo bacana sobre isso, eu estou aqui com Marta Leal, que é advogada, especialista em direito digital. Seja muito bem-vinda ao Tem Tempo para Pergunta, Marta. Olá, Júlio, um prazer estar aqui com vocês, né? Uma ótima, fico muito feliz de a gente poder estar tendo esse bate-papo aberto sobre um tema que ele é instigante, ele é difícil, né? Sim. Até porque ele é muito intangível às vezes. Abstrato. Como eu sempre digo, assim, eu acho que a Lei Geral de Proteção de Dados foi a primeira legislação que trouxe a própria tecnologia e a segurança da informação como uma obrigação, né? Como um dever de zelar, dever de prover essa segurança. Então, eu acho que foi um choque, um balde de água fria no nosso mundo jurídico. Sim. Porque pela primeira vez não digo, mas no meu caso, assim, meu primeiro contato, eu acho que literalmente foi uma primeira legislação mesmo nesse sentido, que nós nos vimos com uma necessidade de entender para além da regulação. Claro. Porque é muito fácil colocar no papel. Se aquilo que está colocado no papel é possível de ser implementado... Aí já é outra conversa. E aí a gente precisa chamar a turma dos universitários, como eu digo, né? Então Sem dúvida. Mas, Marta, a gente tem uma tradição aqui no podcast, porque muita gente que nos acompanha, às vezes nem é da área da tecnologia, pode estar até pensando em fazer uma transição e quando vê, por exemplo, nossa, uma advogada, o que ela está fazendo num evento de tecnologia, no meio de uma galera? Então, eu queria saber um pouco da tua trajetória profissional, se a tecnologia fazia parte já dela, ou se foi algo que tu teve que correr atrás, como você falou, né? Nossa, agora eu vou ter que aprender mais sobre isso, por força da necessidade. Como que foi essa parte profissional, assim, desde o começo da tua carreira? Claro, é importante contextualizar. A minha carreira, eu sempre trabalhei com contencioso de massa, né? Até, digamos assim, 2018, o meu escritório, onde eu atuava, focava mais as minhas, digamos assim, a minha energia, era em contencioso de massa. De repente, o tema privacidade e proteção de dados, e isso é uma coisa assim, porque nós não falávamos sobre isso, né? Até pouco tempo atrás, Júlio, o dado era de quem? Era da pessoa que tinha o seu mailing, entendeu? Se eu tinha os teus dados, o teu telefone, era meu isso. Terra de ninguém. A gente não tinha sequer a consciência que o dono do dado pessoal é aquele a qual ele se refere, né? Então, eu quando eu falo assim, 2018 não faz tanto tempo, mas gente, em 2018 era terra de ninguém, como tu bem colocaste, né? Sim. Então, ali nessa época eu comecei a me interessar pelo tema, né? E principalmente, claro, muito mais ali, esse assunto veio aí puxado pela União Europeia, principalmente, sim, né? Da GDPR que isso, e nasceu lá. Por todo o estilo que eles têm, muito diferente da gente, também diferente dos americanos, né? E eu comecei a estudar, em seguida veio né, 2 anos depois veio aí a Lei Geral de Proteção de Dados, e isso trouxe, e foi muito parecido na época com o CDC, era assim, era um desespero, né, os empresários, todo mundo, gente, os negócios vão terminar. Não tem como trabalhar a partir dessas regras. E até assim, eu compreendo, eu acho que a gente tem que se colocar no lugar de quem faz a economia girar, vamos combinar, né? Mas, porque houve um discurso assim, muito terra arrasada, multa de 50 milhões, se você não fizer isso, A gente sabe que não é assim, né? As coisas demoram um tempo, a cultura demora, enfim, aí eu comecei nessa área e eu larguei a parte do contencioso deixei para o restante e me foquei
literalmente no entendimento, na técnica. E aí, daí vou me adiantar na tua segunda parte da pergunta, que é a minha relação com tecnologia. Eu sou quase uma... Gente, eu tenho muita dificuldade com a tecnologia, motoramente falando, Claro, né? claro. Mas eu tenho a plena e sempre tive consciência que entender, já a partir do pressuposto dessa minha condição de incapacidade técnica, Sim. né, me ajuda muito. Eu sempre acho que a gente... Sim. ah, ah, Você está num ponto de vista que é muito mais comum do que o ponto de vista de quem domina a tecnologia. E aí a gente não tem como operar com privacidade, proteção de dados e inteligência artificial, porque isso tudo se misturou num grande emaranhado, que um não tem valor sem o outro, né? Sim. Inteligência artificial, Ela depende dos ela dados que ela vai depende, processar, né? Então isso aí está tudo muito ligado, e aí a gente tem que trabalhar realmente numa multidisciplinaridade aí com o pessoal. E eu sempre tive facilidade de trabalhar com equipes, eu acho que tem muita gente boa aí. Atrair pessoas para coisa. E como é que você chegou na NPD? Como é que isso nasceu para se tornar vice-presidente? Do INPD, tá? INPD, desculpa. O Instituto é uma história bem bacana, porque eu entrei no Instituto Nacional de Proteção de Dados como fellow. E era na pandemia. Na pandemia a gente tinha pouco o que fazer, né? A não ser estudar. As Jogar videogame. nossas interações eram virtuais, né? E é interessante, assim, porque ao mesmo tempo que isso foi houve um distanciamento de contato físico, eu fiz, assim, relacionamentos fantásticos nessa época. E aí o INPD, que é o Instituto Nacional de Proteção de Dados, lançou o primeiro projeto, na época era o Magrani, que era o presidente, o primeiro projeto de fellows. E eu participei e fui escolhida como acho que a primeira fellow. E aí eu fiz todo esse processo ali, assessorada por quem tinha mais, porque o NPD, só explicando um pouquinho, é uma instituição sem fins lucrativos. Sim. O objetivo dela é justamente fomentar o amadurecimento da cultura da proteção de dados, privacidade e agora junto com inteligência artificial. Todos que trabalham lá é pro bono, né? Nós não temos, assim, não é um instituto que tenha interesse em crescer em número de associados, mas sim em número de pessoas qualificadas na área, né? Então a gente faz, assim, realmente trabalhos fantásticos, tem muita gente lá bacana. E aí eu comecei a trilhar isso, daí depois eu fui convidada para ser diretora, aí depois eu fui convidada para ser vice-presidente. Então Foi ao natural. foi ao natural. Muito bacana. E entrando um pouco no tema do nosso papo aqui, né? Porque uma das coisas que mais as pessoas se perguntam hoje é, afinal de contas, o meu dado está protegido mesmo? É essa lei que realmente vai buscar? Por que que... E no Brasil a gente tem um problema muito sério com legislação, tem a legislação que não pega, né? Porque legislação não deveria ter essa prerrogativa, né? Se é uma legislação, ela deveria ser padrão, uma regra padrão que todo mundo tem que seguir. Mas como que você acha que é o panorama atual hoje da LGPD dentro do mercado brasileiro, não só de tecnologia, mas porque, como você falou, né, de um determinado momento que eu não tinha nem parâmetro para entender quem era o dono do dado, eu passei a ter todo um arcabouço que vai do varejo até o serviço, dizendo o seguinte, no momento que eu capturei alguma coisa do cliente, eu tenho que ter uma preocupação. Como que você acha que está o panorama geral hoje? Passados 2 anos aí, né, de LGPD implementado. Olha, Júlio, eu acho que o panorama, ele não está... É claro, ele está melhor, mas ainda falta... A gente tem muito para trilhar, tá? E tem um lado também que a legislação, ela também, ao meu ver, eu sou crítica, porque acho que se consultou pouco, ou não tanto quanto se deveria, né? Pessoas ligadas justamente à tecnologia, à segurança da informação. Então, tem questões que talvez sejam muito difíceis de implementar. Em compensação, tem princípios ali que são norteadores que eu acho que dão toda digamos assim, o norte, né, para que um tratamento de dados seja feito de uma forma responsável, ética.
Enfim, mas a gente ainda tem muito, muito, muito para trilhar. E eu não acho que seja só no Brasil. Claro que a gente aqui tem uma cultura mais, né, digamos assim, relaxada. Mas na União Europeia também, eu acho que a gente está naquele segundo momento que é rever algumas questões, porque a própria União Europeia agora, ela lança um pacote de simplificação de medidas que inclusive inclui o Regulamento Geral de Proteção de Dados, né? Então, o que significa isso? Significa que, com o tempo, a gente também vai vendo como é que o andar As melancias se exatamente se acomodam, né? Sim. Então, mas é ainda o que eu percebo? Que as empresas elas acabam hoje em dia se sensibilizando mais. Não é nem com a questão da multa, né, ou das sanções, porque a nossa agência agora, né, ela ainda tem, ela recém se tornou agência e a gente espera que ela vá aí se estruturar de uma forma possível de fazer as fiscalizações Sim. que merecem mais atenção. Claro. Principalmente os grandes players, eu acho. Exatamente, eu acho que isso todo mundo se ressente um pouco, né? Porque você, falaram demais para o pequeno, mas o grande está lá. A primeira autuação da NPD foi de uma empresa de pequeno porte, né? Eu não estou dizendo que claro, tem um lado que é importante porque se percebe que esse olhar vai ser para todos. Mas a primeira autuação, eu pessoalmente acho que deveria ter vindo de uma, né, tem aí Eu não tenho a menor dúvida que deve ter um leque de opções para escolher. Assim, a gente sabe, a gente, porque o interessante dessa lei é o seguinte: todos nós somos titulares, todos nós passamos os nossos sufocos, a gente vai na farmácia, né? A gente faz uma contratação. Eu vou dar um exemplo real, eu não vou dizer empresa. Você faz uma contratação de um plano de internet na qual se espera que você vai receber uma ligação de uma pessoa para instalar o aparelho. Algumas horas depois, alguém te liga e não é a empresa. É alguém que já, no momento do cadastro, em 2 horas, ele conseguiu acessar mesmo. Todas as concorrentes te ligam ao mesmo momento e, inclusive, eu numa situação dessas, aconteceu o seguinte, exatamente assim, me ligou, eu não percebi que era outra e eu marquei, eu marquei a data a visita com a outra empresa, quando chegou eu vi, gente, porque foi tão rápido e foi, né, então é quase que uma engenharia social, como eu digo, a pessoa estava vivendo ali o que eu... Então sem dúvida, a gente é muito mais tangível para o cidadão como um todo, qual o impacto que ele tem dos dados. O que eu acho que a gente não tinha até então, o que me parece que a LGPD deu uma implantada como um todo, até um vocabulário para você lidar com isso. Porque antes assim, essas empresas são horríveis, é um golpe. Não é necessariamente um golpe, né? É uma estrutura hoje que é incapaz de manter o teu dado íntegro. Seguro, sem que ele seja facilmente perdido. E hoje, facilmente você compra bancos de dados a rodo na internet, sem nenhum controle, sem ninguém dizer assim, cara, mas será que pode eu comprar um software que me dá 80 mil nomes de CEOs do Brasil? Pode? Será isso? Claro que não pode. Não pode mesmo. Daí tem todo mundo subterrâneo, a Deep Web aí, que as coisas acontecem. E também não tem muita preocupação, porque, assim, acho importante também a questão de responsabilizar criminalmente é muito importante. Porque o que a gente vê também é só digamos assim, a arma direcionada para as empresas e com possíveis multas e poder judiciário também, porque a questão da agência é administrativa, a questão do poder judiciário também é outro risco, né? Mas e aquele cybercriminoso, né? Se foca pouco nesse sentido de responsabilizar. E também eu acho que o usuário, nós também precisamos nos responsabilizar mais. Porque não é possível, gente, que a gente continue assim, clicando em qualquer link. Sim. Eu falo isso, volta e meia, eu também, ontem mesmo eu quase caí num, né? Tem uns muito bons, tem uns que te deixam em dúvida, assim, peraí, deixa eu... Mas a gente tem que respirar um pouquinho, né? Assim, e pelo menos consultar, enfim,
dá uma consultada, vê se o número, aquele que está telefonando, ou o gerente da conta, a gente já sabe que o gerente da conta não manda mais mensagem, né? Sim. Ou fatura, por exemplo, eu que tenho empresa, toda hora alguém me manda, Júlio, fatura tal, tem que resolver tal coisa, não sei o que, tal. Tem umas que é fácil, olha assim, tipo assim, ajuste de imposto. Tipo, não existe ajuste de imposto, eu já paguei meu simples, né? Não, e assim, ó, e isso cada vez vem, esses golpes, eles cada vez vêm se sofisticando mais e Sempre que vem tudo, teus dados detalhados, vem quem assina pela empresa, quem não sei o que, o CPF, o RG, juntos. Eu digo assim, veja bem, vamos falar de um tipo de fraude, né? O phishing, que vem ali com uma comunicação, normalmente é uma comunicação ali que faz um contexto já com alguma coisa que tu está inserido, que aquilo ali faça sentido, né? Mas até pouco tempo atrás, as comunicações vinham assim, tinham um errinho. Hoje em dia, já com a inteligência generativa, esse tipo de erro já não está mais tendo, né? Então, assim, ó, e aí vem uma outra coisa muito maluca, né? Porque atualmente, para combater a fraude por IA, e até esse é um tema do que eu falo hoje aqui, né? Só a IA. Porque a gente não vai combater, gente, a gente não vai combater com humaninhos ali fazendo check das coisas, não é possível, né? Ele não consegue alcançar o escala que ela tem. Não consegue. E Marta, uma coisa, a LGPD trouxe uma instituição para dentro da empresa que é uma nova categoria profissional, que é o responsável pela proteção de dados dentro da empresa. Não estava muito bem detalhado qual era, né, as skills dessa pessoa, mas agora você tem que ter um DPO, você precisa ter alguém que vai ser responsabilizado e você precisa dar acesso às pessoas que são as reais proprietárias daqueles dados e que te concederam para fins específicos, né? Porque também esse é um conceito que a LGPD trouxe, que antes a gente me dá o teu dado aí, azar, o que eu vou fazer com ele não interessa. Não, eu preciso de um fim. Como que você acha que o mercado absorveu isso e isso foi importante ou não para essa organização do que a gente acredita que seja um universo aceitável de proteção para os dados? Beleza, eu só antes de responder isso, que tu comentaste, tu usasse duas palavras que para mim talvez sejam mais importantes, o que a lei nos trouxe de mais importante, que é fins específicos, que é o princípio da finalidade. Sim. E eu não lembro bem o termo que tu usasse, mas o segundo é transparência, porque é saber como o seu dado está sendo usado. Isso, qual né? finalidade que o dado vai ter no final. A gente precisa saber e quem está tratando precisa respeitar de acordo com aquela finalidade. De todas, se eu tivesse que escolher duas frases, né, os dois maiores valores, os princípios para mim, com relação à LGPD, é isso. A responsabilidade de tratar de acordo com o que aquele tratamento realmente necessita, né? Se eu estou solicitando, se eu estou te vendendo um livro que é no formato digital, né? Claro. Eu não preciso estar solicitando para ti teu endereço físico. Não faz sentido. E isso é bom senso. É bom senso. E a transparência é justamente isso, saber como é que eu vou estar utilizando, eu vou estar usando teu dado para te dar a oportunidade de dizer, não, para aí, isso não está legal para mim, não estou confortável e não seguimos. Então, agora eu só queria fazer esse que eu acho importante, até para desmistificar um pouco também a lei, porque eu acho que isso é relevante. Com relação à figura do DPO, né, que chama-se de encarregado de proteção de dados, a própria ANPD usa uma expressão que eu não gosto no regulamento que trata do DPO, que é como se ele fosse responsável por garantir. Gente, ele não tem essa capacidade, porque ele depende de toda uma estrutura da empresa. Ele depende do quanto dão de autonomia para ele, do quanto dão de investimento para ele. Ele precisa de orçamento. Ele precisa de um orçamento. Então, assim, ele não é super-herói, né? Sim. E eu acho que isso foi um dos pontos que mais não atingiu, assim, a expectativa até do mercado. Tá? Porque eu acho que tinha uma expectativa muito grande. Eu vejo que, por exemplo, eu que já tenho aí bastante tempo atuando e ajudando empresas, o que eu vejo é que muitas vezes as empresas, elas em vez de contratarem DPOs, elas
Promovem alguém ao diploma. Que pode ser interessante, dependendo do perfil da pessoa e até do core business do negócio, né? Porque tu precisa entender, às vezes não é interessante, às vezes a empresa só está colocando ali para cumprir né? Tem um CPF. Dá um check ali, dar um check. né? Dá um check e, inclusive, cria um problema trabalhista, porque tem desvio de funções, às vezes, se não é bem contratado. Mas pessoalmente, eu acho que nesse sentido, a expectativa do mercado principalmente eu acho que dos DPOs, era maior do que efetivamente se configurou na prática. Claro, e eu não estou dizendo que eles não seja importante essa figura, Claro. É muito importante. Né? É muito importante até no sentido da capacidade de motivar equipes, porque precisa. Né? A gente precisa tratar com um DPO numa reunião. Recentemente mesmo, eu tenho algumas empresas do mercado financeiro que eu trabalho como DPO as a Service. E já aconteceu assim de reuniões em que eram assuntos vitais e que o jurídico estava dizendo que não era possível fazer uma determinada situação que é completamente possível. É só encontrar, aí a gente volta àquilo, tem finalidade, é uma finalidade lícita. A gente vai ter o cuidado ali com os dados que vão estar sendo utilizados, são suficientes para aquilo, tem base legal, gente, é lícito. A gente pode fazer, estão na dúvida, a gente faz um relatório de impacto da produção de dados. Então, eu percebo que as empresas ainda não detectaram o valor de um DPO, porque ele faz a diferença no negócio. Porque isso é uma discussão. A gente que trabalha na área de eventos, a gente é diretamente impactado porque o que a gente faz, basicamente, é receber cadastros, transferir cadastros para outras pessoas. E é muito interessante você ver que, às vezes, uma função simples, essa pessoa precisa consentir de eu enviar. Cara, se alguém comprou o ingresso do evento, é direito dele saber que horas começa o evento, quais palestras vão estar lá, quem que vai estar lá, o que ele precisa levar. Todas essas informações, não é que eu tenho que pedir permissão para mandar para ele, Exato. É o direito dele receber. E uma obrigação sua de dar. Exato. Né? Então eu não preciso pedir permissão para isso. Agora, vou pedir permissão para mandar para ele uma informação na qual não é lateral àquilo que ele comprou. Vai ter um sorteio. Bom, aí é lateral. Eu fui lá para ver uma palestra, não fui lá para participar de sorteio. Aí, beleza, nesse caso, eu vou precisar talvez até de outro dado, porque quando a gente estava fazendo eventos digitais, tudo eu tinha que mandar para casa da pessoa. Então, para quem vai participar do sorteio, vou ter que pedir um endereço, porque o endereço, ou eu posso pedir o endereço só do ganhador, eu não preciso pedir o endereço de todo mundo e não me incomodar com esse dado. Mas veja bem, né? É um bom senso, né? É bom senso, não é tão complicado assim quando a gente for falar dessas questões assim de finalidade, porque é o que tu está comentando. Inclusive, como o vendedor desse produto, você tem que entregar determinadas informações, né? E aí não tem porquê, é que teve principalmente no início da lei, e aí também sempre tem muito oportunista que entra no mercado. Consultores. Né, gente, né, vamos, como é que até hoje vamos adequar a sua empresa por 10 vezes de 299, né? Começa assim, não tem, eu sempre digo assim, quando eu entro assim, nas salas e pergunto, mas a nossa empresa, doutora, está adequada? Gente, assim, o dia que ela estiver adequada a 100%, vocês estão sem negócio. Acabou. Porque não tem, entendeu? Porque a gente é desafiado o tempo inteiro. Entra uma outra área de negócio, um outro produto na empresa. Tudo, então não existe, é uma jornada que não é para ter fim. Quando tiver fim, olha, as duas ou é um monte de gente que não sabe nada falando sobre isso, ou não tem mais negócio na empresa, todo mundo, né? Sem dúvida. Mas, Marta, eu queria aproveitar a tua especialidade de direito digital, porque tem uma coisa que é o ponto de inflexão dos TDC Summits, a gente está trazendo desde que começou o advento da inteligência artificial, esse tema tomou de assalto essa qualidade do evento para ele. E quando a gente está falando de bases de dados, a gente ainda tinha um grande desafio antes dessa explosão da inteligência artificial generativa, que era as grandes bases de dados com a computação em nuvem, você capturava aqui e jogava ela para um servidor em um outro lugar.
em um outro país, em um outro continente, e essa relação ela ficava um pouco, né, quem é o responsável daquele dado você construía. Com a inteligência artificial, você tem uma segunda camada aí que dá uma atrapalhada, porque dependendo do ponto onde a inteligência artificial capturou aquela informação, associou ela entendeu, digamos assim, na base dela, e ele não é mais um dado, ele é um aprendizado da máquina. Então eu queria saber, dentro da parte jurídica, como que isso aí veio chacoalhar esses princípios que você falou, né? Esses princípios que foram estabelecidos na LGPD, só que agora a LGPD vai ter que lidar com a inteligência artificial. Bom, Júlio, esse teu questionamento é quase que o questionamento de $1 milhão, mas vamos lá. Tá? Mas é super válido ter vindo isso, até porque a gente está aí com o nosso, quer dizer, na União Europeia a gente teve a primeira lei, aí o IA Act, regulamentando aí sistemas de inteligência artificial, né? Estamos aqui com o nosso PL 2338, né, já a qualquer momento aí, talvez, espero alguns ajustes, né, da parte dele para simplificar, principalmente questões ali de sistemas de risco, mas, assim, ó, a inteligência artificial generativa, ela veio para nos mostrar que as coisas não são tão simples assim. Por quê? Até mesmo se a gente estiver falando, se a gente for trazer a questão de possíveis violações, por exemplo, de direitos autorais por LLMs, né? Isso atualmente, esse é um tema assim, ó, de muita complexidade. Tá? Nos Estados Unidos nós estamos tendo assim, ó, eu acho que até a semana passada nós tínhamos 55 ações envolvendo isso. Olha o New York Times contra a OpenAI, né? A União Europeia já começa e o Brasil tem a primeira, que é, se eu não me engano, é o estado puxa, é a Globo, é um desses grandes, não vou dizer o nome, mas é um desses grandes players contra a OpenAI, de né? entretenimento. Normalmente que são quem usa esse tipo de produção cultural como ativo. Exatamente. E o que está se discutindo, né? Até que ponto, porque essa informação, digamos assim, uma frase, ela é recebida, ela é transformada em pedacinhos, esses pedacinhos são vetores, aliás, se transformam em tokens, que depois se transformam em vetores, que passam a ter, digamos assim, um grau de probabilidade, e aí já tem o primeiro ponto. Isso é cópia? Isso tem armazenamento? Ou isso é uma abstração? Sim. Entendeu? Então eu só trouxe esse exemplo porque isso também aparece em outras questões que a gente vai ter que enfrentar, como o que tu questionasse, entendeu? Porque porque antes mesmo da questão da inteligência artificial, já tão, digamos assim, tão robusta como vem crescendo, nós já e temos ainda grandes desafios, às vezes com agentes de tratamento na Lei Geral de Proteção de Dados. Afinal de contas, quem é o responsável? A transferência internacional é quem? É a conta, a Ecloud? É a empresa que está processando? Ou a empresa que está comprando o espaço, né? Então, assim, ó, isso... e aí, a resposta, acho que mais honesta que eu posso te dizer, depende. Aí a gente tem que analisar o caso a caso para poder, inclusive, isso figura como controladoria conjunta, isso é controlador, é operador, então acho que tem aí aquela... À medida que os dados vão ganhando cada vez mais valor, né, a capacidade de você processar esses volumes absurdos de dados, né, entender para onde quem que vai ser o responsável pela guarda deles enquanto dado específico, porque ainda tem mais isso, que eu acho que também é legal que a lei coloca o que significa um dado específico e o que significa um dado abrangente, né? Que é quando você transforma ele numa estatística. Sim, na realidade, quando na lei, dado pessoal é só aquele que puder identificar uma pessoa, né? Isso é muito aberto, porque, inclusive, se a gente for pensar, às vezes não precisa nem ter um nome para ser um dado pessoal. Se dá com um pouco... eu tiver aqui mais pessoas aqui, só estou nesse ambiente, só tem uma pessoa com uma saia bege, uma blusa preta, e alguém vai sair daqui e vai dizer, não precisa dizer meu Marta Leal, a pessoa lá que está de blusa preta e saia bege... Por favor, não saia. Já identificou, né? Então, eu acho que nisso a lei até é bem sábia com relação a isso, porque o prejuízo afinal vem da identificação, né?
Mas a estatística, quando ele se transforma em estatística, que ele é um dado anonimizado, ele nem a lei nem incide sobre ele. Então, só que isso, digamos assim, para políticas, para pesquisa, isso é importante, mas em outras situações a gente... Mas é onde a galera da IA quer bater, né? Quer dizer, não, depois que ele entrou para dentro da inteligência artificial, não tem mais como... Não, eu não estou defendendo, sim, estou levantando... mas tem o caminho até chegar. Sem dúvida. Porque assim, entendi. Então, até anonimizar, houve um tratamento, Claro. né? E o que foi feito aqui, como foi feito, se teve base legal, se tem finalidade, se a pessoa sabe se era consentimento, se não era consentimento, Não, enfim. esse caminho é shadowbox. Ninguém quer falar como que chega lá, né? E na inteligência artificial pode ser, em alguns casos, eles nem sabem como. Por exemplo, no próprio, um dos maiores desafios que não só eu, né? Muita gente vê na lei aí que busca regular a IA, tanto na União Europeia como aqui, é a questão da explicabilidade. Porque, bacana, a gente espera que seja explicável, mas a gente sabe que existem sistemas por graus de complexidade que não são capazes. Tá? E talvez aí nessas situações, já que se sabe disso, não seria mais coerente ter uma transparência e informar que alguns sistemas não têm condições de serem explicáveis e fica a opção para quem vai interagir com ele ou não. Claro. Né? Então, você decide pessoalmente se você quer. Com bebida alcoólica, você é adulto, você é capaz de decidir. E eu acho que a gente tem que trazer um pouco de responsabilização para a gente, né? No uso, como vai usar. Né? A gente usa aí, eu adoro o ChatGPT, mas, gente, eu tenho que saber, primeiro, a quantidade de coisa, ele me ajuda muito. Né? Na quantidade de coisa, o que eu acho que o ChatGPT, agora estou falando, mas tem aí vários outros, ele ama, esse tipo de inteligência funciona para quem detém conhecimento sobre o tema, porque aí tu faz a crítica. Agora, veja bem, se eu vou lançar no assunto saúde, medicina, que eu não conheço nada, eu vou conseguir, né? Você não vai ponderar nada. Agora, quando é a área que você domina, é muito bom, porque várias vezes está errado, não é assim, né? E a gente tem que se responsabilizar por essa supervisão. Então, é sem dúvida uma fronteira. Mas, Marta, eu não queria deixar nosso papo correu rápido aqui, mas antes de seguir para o final, eu não queria deixar de te perguntar o que você acha, o que você acredita que seja ainda a fronteira para a ideia de proteção de dados, a cultura, melhor dizendo, acho que a palavra correta seria a cultura de proteção de dados, chegue na borda, no dia a dia das pessoas, como hoje a IA já chegou. Né? Porque hoje qualquer pessoa mexe na IA, mesmo quem tem. O que você acha que ainda falta para as pessoas entenderem que, pelo menos o princípio básico, é que aquele dado é dela e ela devia tomar cuidado e não é qualquer lugar que pede o CPF dela que ela deveria dar, porque o CPF está em qualquer lugar mesmo. Como que essa cultura chega nas pessoas? Sabe, Júlio, que tanto a nível de pessoa física como de CNPJ, de empresa, eu acho que é da mesma forma, é quando chega no bolso. E vou dizer por quê. Porque assim, nós como usuários, como titulares, quando é que a gente começa a se preocupar de fato? É quando a gente tem o risco de ou já perdeu algum dinheiro, ou já se incomodou, porque perder tempo também é um ativo muito importante. E aí a gente começa a dar o valor ao seu dado pessoal e principalmente a se policiar no trato com ele, né? E as empresas também, o que eu vejo assim, que isso está cada vez chegando mais, e não é pela questão legal. O prejuízo que as empresas têm quando as suas operações, digamos, ficam paradas, um pouco por contratar um fornecedor, um operador, que é uma empresa pequena, que não tinha essa estrutura, entendeu? Só que ele não ter essa estrutura acaba, digamos assim, acarretando neste que tem a estrutura e que tem uma robustez financeira aí, né, para estar protegendo, acaba tendo o mesmo prejuízo na proporção muito maior. Então, assim, o que eu vejo é que será isso, ao fim, que movimentará, e veja que já movimenta, né, a preocupação, o processo de due diligência hoje em dia, eu acho que é digamos assim, a cereja do bolo, né? Porque vai contratar com quem?
Para quê? Essa empresa, ela tem capacidade? Qual é o nível de, digamos assim, de grau de maturidade dela? Qual leva de serviço? Porque entrega, antes era só para fazer o check, sabe? Agora não. Agora era quase um documento. Veja, uma RT ali. gente, Assina aqui para mim, era isso. olha o que aconteceu recentemente com o Banco Central, né? Com aquela, enfim, em função de uma questão de acessos, parece, um acesso fraco, um acesso só por biometria, enquanto que poderia O ser Louvre com a senha Louvre. Que isso, gente, que Essa pra mim- isso, entendeu? Essa pra mim, se me contasse piada, eu ia rir. É? Tipo, aqui, baita piada. Então, assim, ó, aí quando começa a gente começa a deixar de fazer negócio, a empresa começa a deixar de ser contratada, ou a empresa começa a sofrer o prejuízo pelo fornecedor que ela contratou de forma equivocada, aí o mercado entende. Entendi. E aí acaba espirrando. Acaba espirrando. Não é claro, porque a gente também, né? Se tu contrata uma empresa, que nem, por exemplo, tu não esqueceu, a gente começou aqui, tu comentou da empresa que tu, né, elegantemente não falou o nome, né? Mas tu sabe bem qual foi a operadora, que é uma quebra de confiança, gente. Uma quebra de confiança, porque em algum momento tem algum parceiro dela que vazou. Mas até porque com a quarteirização de serviços, hoje são muitas camadas de empresas. Mas veja bem, quarteirizou mal, sem cuidado, entendeu? E isso respinga na imagem. Sem dúvida. Marta, muito interessante o nosso papo. Acho que deu para dar uma visão bem legal sobre o status atual da Lei Geral de Proteção de Dados. E eu queria, antes da gente partir para o nosso encerramento, fazer uma outra tradição aqui do podcast, que sempre eu peço para as pessoas convidadas deixar alguma coisa para a nossa audiência. Queria que você deixasse uma dica, pode ser uma dica cultural, de livro, filme, série, documentário, que você achar que pode ter relação com o nosso papo aqui, se você quiser, ou se você quiser dar algo só que você gosta. Está valendo também, eu queria o top of mind da sua cabeça, que você quiser deixar aqui para a nossa audiência. Bem, vamos lá. Como foi uma coisa assim bem inusitada, boa, sem tempo de racionalizar, então eu vou compartilhar aqui, porque eu acho que também faz um link com o que a gente estava falando. Eu vim hoje no avião lendo um livro que eu até ganhei da minha filha, que é o Arrisque a Sua Própria Pele. Né? E bem bacana, e fala mais ou menos sobre isso. A gente, ao fim e ao cabo, a gente vai entendendo os processos quando a gente se coloca neles. Né? Então, assim, a gente fala de legislação, a gente fala de norma, isso é tudo bonito. Nós somos um país legalista, isso é importante, mas a gente precisa, muitas vezes, deixar a carruagem andar para depois a gente pensar em estar regulando determinadas situações. Acho que isso se aplica um pouco para a inteligência artificial, porque... Ver como é que ela se estrutura. Para a gente não... Eu não acho que a gente esteja atrasado. Eu acho que talvez a gente, inclusive, tenha ganho com a experiência de quem já fez antes, né? Porque arriscou talvez a sua própria pele no momento, né? Então é isso. Não, ótima dica. Marta, muito obrigado pela tua presença aqui. Foi um papo bacana. E eu queria saber se você é uma pessoa de rede social, se você quiser deixar um contato, se a galera quiser entrar em contato com você, tirar uma dúvida, porque às vezes essa angústia da LGPD é diária para o empresário, empreendedor. Claro, um prazer. Primeiro foi um prazer, o bate-papo foi muito bom, passou rápido mesmo, né? Eu gosto dessa troca, essa troca informal. Gente, quem quiser me procurar, será um prazer. Eu tenho LinkedIn, Instagram, Marta I. Leal. Marta com TH. Marta com TH, isso é importante. Conforme minha mãe dizia, Marta sem H é raposa. Nada contra as Martas sem H, mas enfim. E se quiserem também fazer contato comigo por e-mail, é martaleal@martaleal.com.br. Eu fico super à disposição. Beleza, muito obrigado, Marta, mais uma vez. E para você que acompanhou a gente até agora, fica também o convite para ver os outros episódios aqui no feed do Tem Tempo para Pergunta. Toda quarta-feira, às 18 horas, tem episódio novo do podcast no Spotify ou no seu agregador de podcasts favorito. E se quiser ver esse papo em vídeo, temos o nosso canal do YouTube também, que você pode dar um like, compartilhar, seguir a gente e mandar aquele corte bacana para o seu amigo aprender um pouco mais sobre Lei Geral de Proteção de Dados, que ele pode construir também esse conhecimento. E eu, obviamente, espero vocês no nosso próximo episódio. Até lá. Tchau!